Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as principais demandas dos animais em Itaúna. O que tem promovido o tanto de animais errantes, ou seja, de rua, nas vias aqui da cidade. O que tem sido feito no combate às zoonoses que podem surgir no dia a dia. Bom, e quem vai responder essas e outras perguntas para a gente é a Virgínia Aguiar, ela que é médica veterinária e que hoje atua na Prefeitura de Itaúna e que já está lá há 20 anos, levando aí, claro, um bom trabalho a todos os animais e proprietários também aqui da cidade. Bom, Virgínia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar, claro, de um assunto tão importante, porque afinal os bichos hoje, os animais, estão sendo parte da nossa família até, né? Eu que agradeço a oportunidade, é uma ótima oportunidade para a gente levar as informações para a população. Quanto mais informação, melhor fica a situação dos animais e dos seres humanos na cidade. Bom, e eu começo então o nosso programa, Virgínia, querendo saber como que está o atual cenário aqui na cidade, né? Hoje nós temos muitos animais domésticos, muitos animais de rua também. Como que está o cenário hoje animal da cidade? A questão animal, a gente não fez ainda aqui em Itaúna o censo populacional. Então a gente se baseia pelos dados obtidos na campanha de vacinação antirrábica, que ela é bem difundida. A gente faz uma estimativa populacional a partir da campanha de vacinação. Ano passado foram vacinados mais de 20 mil animais, cães, cerca de 5 mil gatos, e a gente tem também uma grande incidência de população de animais de rua, que não é uma exclusividade só aqui de Itaúna, infelizmente, né? É uma coisa que é bem comum em todos os centros urbanos, né? E zona rural também a gente observa muito animal que não tem assim um tutor, né? Não tem aquele responsável, né? São os animais errantes. Bom, Virgínia, por falar nesses animais de rua, a gente tem visto também um aumento, né, no número desses animais. Como você disse, isso não é exclusividade de Itaúna. A gente vê que o abandono animal cresceu no Brasil inteiro. Agora, o que você, né, no dia a dia aí da prática da veterinária, mas também lá do Centro de Controle de Zoonoses, da Divisão de Zoonoses aqui de Itaúna, o que tem promovido, né, as pessoas, como diz, abandonarem os cachorros, os gatos também à própria sorte nas ruas aqui da cidade? Infelizmente é uma questão que já ocorre há muito tempo, só que agora a gente tem um olhar mais voltado, né, para os animais. Felizmente algumas pessoas têm se conscientizado, têm entendido a importância que eles também têm sentimentos, né, que eles também sofrem e que não são apenas bens materiais e que você resolve ter um animal e depois, quando não quer mais, descarta. Hoje em dia, eu entendo que o abandono, ele tem sido fruto da falta de consciência mesmo das pessoas, da falta de educação, né, para essa questão. A pessoa resolve que quer ter um animalzinho de estimação e depois, quando ele começa a apresentar problemas ou alguma dificuldade, talvez dificuldade financeira, porque não consegue arcar com os custos, talvez porque o animal está destruindo as coisas em casa, ou porque está incomodando, porque está latindo, aí resolve descartar aquele animal como se fosse um bem material, né? Eu não quero mais, eu descarto. Agora, como que a Prefeitura hoje também, vocês lá da Divisão de Zoonoses, tem percebido isso? Por exemplo, as pessoas costumam fazer chamadas para vocês, olha, acabou de soltar uma ninhada aqui na zona rural, ou então eu estou com um cachorro aqui que eu não quero ele mais, se vocês não vierem buscar, eu vou também acabar soltando na rua, que acaba sendo uma chantagem, né? E a gente hoje não tem um serviço que antigamente existia, a chamada carrocinha, hoje já não tem isso mais. Então, como que é isso aqui na cidade? Antigamente, né, e era muito triste isso, esses animais eram recolhidos diariamente nas ruas e no final de uma semana ou de um prazo de 5 dias, que eu acho que era o que tinha no Código Municipal, se não aparecesse ninguém procurando aquele animal, ele seria eutanasiado. Né? Independentemente se ele fosse saudável, filhote, independente da situação. Passasse 5 dias, não aparecesse ninguém procurando esse animal, ele era eutanasiado, né? E muito triste esse cenário, né? E observou-se também que isso não resolvia o problema. Continuavam fazendo eutanásias e continuava aparecendo animais na rua, nunca diminuía esse número.
Porque as pessoas achavam muito fácil também. Eu não quero mais, eu solto, a carrocinha vai recolher esse animal e vai dar um jeito nele, né? Eles sabiam que o jeito era esse aí, mas isso não importava. O que eu observo é que as pessoas não querem o problema na vista delas. Não importa o que a zoonose vai fazer. Então, eu ligo para a zoonose. A gente recebe muita ligação da pessoa: meu cachorro está doente, eu não tenho condição de cuidar, eu queria que vocês viessem aqui recolher ele. Eu mudei para o apartamento e eu não tenho mais espaço para ter esse animal, então vocês podiam vir recolher ele. A gente recebe também, aí quando a gente fala: não, a gente não recolhe, a gente só recolhe se estiver doente ou se for um animal que é de rua. E a gente recolhe para fazer o procedimento que for devido para aquele animal. Aí eles falam: se vocês não recolherem, eu vou soltar ele na rua. E realmente tem muita gente que solta mesmo, infelizmente. Aí a gente alerta: não, tudo bem, você quer soltar, aí já é com a sua consciência e é crime, né? Se alguém te denunciar, se alguém ver você soltando esse animal e tirar uma foto, fizer uma filmagem e te denunciar, é crime, e é crime inafiançável. Agora, o que tem levado as pessoas a fazer isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta, aliás? Porque a gente vê que muitas vezes, quando as pessoas querem ter um animal, eu quero ter, por exemplo, um animal de grande porte, ou seja, um cachorro de grande porte. Tá, mas eu vou ter o espaço para ele? Hoje ele é filhote, mas daqui 2 anos ele vai estar do tamanho que ele deveria estar mesmo, da raça, né? Originária da raça. Eu tenho condições de bancar uma boa ração? Eu tenho condições de bancar uma vacinação em dia? Eu tenho condições de bancar um banho de 15 dias no pet shop? Porque assim, não adianta também eu querer um cachorro, prendê-lo na corrente e tratá-lo como se fosse, como diz, qualquer coisa, e não fosse um ser, que é um ser que a gente chama de ser senciente, que ele sente frio, ele sente fome, e aí por aí vai. Então essa falta de planejamento também tem passado muito nas pessoas, que na hora que elas acordam para a realidade, aí, como diz, o buraco é mais embaixo. A gente está vivendo uma era do consumo, né, Henrique? As pessoas querem ter e compram, às vezes, um filhote caro, de raça, não pensa se essa raça se ela tem um espaço suficiente, se vai precisar de banho e tosa, se é uma raça que tem um temperamento adequado. Por exemplo, a pessoa tem criança e pega uma raça que a gente sabe que não dá certo com criança, que é mais temperamental. Não quer dar uma ração de qualidade, não quer levar no veterinário periodicamente para vacinar, né? Não quer ter o trabalho, não quer ter a despesa, ou às vezes não tem condição. Tem os casos também que a pessoa às vezes até quer cuidar, mas ela não tem a condição financeira, né, para isso. E aí pega o filhotinho e quando ele começa a dar trabalho, aí ela já não quer mais, né? Aí ela quer doar, ela quer que a zoonose recolha, ela quer que o pessoal da ONG recolha, quer se livrar do problema, né? Que aí o animal se torna um problema. Agora, a gente sabe que hoje em dia existem legislações que asseguram os direitos dos animais também. Então, qualquer coisa que você faça que vá contra a vida do animal, um exemplo, deixá-lo à própria sorte, soltá-lo na rua como se não tivesse dono, isso já é um crime ambiental já calculado, né? Dentro do nosso código. Mas, sobretudo hoje, como que a prefeitura tem feito para controlar, então, essa população de cães e gatos errantes? Porque, assim, a sensação que a gente tem é que cada vez mais, quando se solta, aí às vezes solta também, aquele animal não está castrado, ou seja, ele vai se reproduzir na rua, o que era um gato se transforma em 8, daqui a pouco em 16, daqui a pouco também em 50, então vai só aumentando esse número e assim, não tem às vezes controle disso, né? Isso, muito complicado fazer esse controle, a gente não tem perna para monitorar na cidade inteira, mas a gente atende as demandas do cidadão. Né? Então as pessoas ligam: tem um cachorro aqui na minha rua, apareceu aqui. Aí a gente atende. Cadela no cio é emergência máxima lá para nós. Aí alguém liga: tem uma cadela no cio aqui, a gente para tudo e vai para recolher esse animal para evitar, né, que tenha mais uma ninhada na rua, né? Muito sofrimento. Às vezes os filhotinhos não vão nem sobreviver, porque dependendo da condição que tiver. Mas é muito sofrimento, né? E a preocupação em relação ao aumento populacional. Muitas vezes essa cadela que às vezes está na rua, ela nem é de rua. A pessoa não tem cuidado e aí ela entra no cio e ela foge e volta
né, prenhe, e depois vai ser mais zoneada, que as pessoas não vão querer lidar com isso e ter a responsabilidade necessária. Então, o trabalho da prefeitura ele é feito no sentido de fazer a castração desses animais de rua. Então, a gente faz sob demanda. Toda vez que alguém liga que tem um animal na rua, que tem uma cadela no cio, a gente busca esse animal, ele é recolhido para o canil, é feito o exame de leishmaniose nele. Se ele der negativo, ele vai ser encaminhado para castração. A gente faz essa recuperação desse animal, né? Ele fica lá enquanto ele está se recuperando, até poder tirar os pontos, tomando os antibióticos para evitar que dê uma infecção, e depois ele é devolvido no local que ele foi capturado, porque a gente não tem como também ficar acumulando esses animais num lugar de onde eles não vão sair, porque a torneira que joga animal na rua, ela é muito maior do que a torneira da adoção. Agora, a gente, por falar na adoção, né, vou te interromper um pouco, nessa questão, hoje em dia as pessoas estão preferindo mais comprar bichos ou adotar bichos, porque a gente tem visto também que há um movimento muito forte de adoção, porém às vezes não tem uma adesão grande do público, né? E aí não adianta nada fazer uma mega de uma campanha se vai às vezes 10 pessoas que vai só 2 sair com um animal na mão. É muito difícil a gente conseguir adoção, muito difícil mesmo. As pessoas às vezes querem de raça. Ela quer adotar, mas ela quer um animal de raça, ela não quer um vira-latinha. Né? Ela quer saber, mas ele vai, quando é filhote, ele vai ficar grande? A gente não sabe, né? A gente sabe, não posso te falar. Mas ele vai crescer de toda forma. Se ele vai ser porte médio, se ele vai crescer mais. Né? Normalmente esses de rua são animais de porte médio para menor, né? Mas às vezes ela quer um muito pequenininho. Eu não posso garantir para aquela pessoa que aquele animal vai ficar pequenininho. Ou seja, o amor que vai ser dado, ele é muito capacitista, né? Se não for dentro da caixinha que eu quero, para mim já não serve. Aí querer animal de raça, como que você vai querer adotar um animal e você quer de raça? Né? Que diferença faz essa questão? Né? Agora, que raça que ele é? Na sua opinião, também tem um preconceito, porque às vezes fala assim, vou pegar um animal que já foi animal de rua, ele pode vir com alguma doença. Tem isso também no imaginário da população? Eu não sei se isso passa pela cabeça das pessoas, não. Mas toda vez que adota lá, que está com a gente lá, é um animal que já foi feito exame, né, que já foi castrado. Então, só isso já elimina um monte de possibilidades. E o animal que estava na rua, que a imunidade dele, às vezes, é muito maior do que um que não teve contato com uma série de coisas, né? Há uma certa restrição, às vezes, as pessoas às vezes preferem o filhotinho, porque ela quer educar do jeito dela. Então, você não sabe como é que é o temperamento dele. Mas, assim, realmente a procura é baixa. A procura não é uma procura muito grande. Quando a gente tem filhote, a gente normalmente busca parceria com o pessoal da proteção animal para ajudar a divulgar, que eles conseguem ter um alcance maior em relação a isso. Na prefeitura, a gente faz a postagem dos animais que são castrados no Instagram da prefeitura, mas não tem uma procura muito grande, não. Ok, Virgínia, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre as principais zoonoses que são registradas aqui em Itaúna. Não sai daí, a gente volta já com mais observações. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190.
Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com Observações, que hoje fala sobre as principais demandas dos animais aqui em Itaúna. Bom, Virgínia, a gente vai falar agora de uma área que você diretamente está ligada, que são as zoonoses, né? Em relação a essas doenças, quais são as mais registradas aqui em Itaúna e como que tem sido feito o combate a elas? Hoje nós trabalhamos principalmente com os casos de leishmaniose, né, que é uma doença que já é endêmica, na maioria das cidades, na maioria do país, né? Antigamente era uma doença que era mais de zona rural, mas com o aumento das cidades e a aproximação das áreas de mata, da zona rural, passou a ter uma característica urbana. A raiva, né, que é uma preocupação constante, apesar da gente não ter relatos de casos recentes, que foi combatido através da vacinação extensiva, né, de cães e gatos. E a gente tem uma doença que é relativamente nova, que afeta os gatos, que é a esporotricose, que tem preocupado bastante, porque ela tem um poder de disseminação muito grande e a gente tem tido muitos casos. Agora, em relação a essas doenças, né? A gente pode chamar de doenças porque são, na verdade. Em relação à leishmaniose, o que hoje tem provocado esse surto de leishmaniose? Porque claro que a gente mora num país tropical, que é muito quente, automaticamente temos muitas árvores que produzem um material orgânico e que vem de lá, mas o que também tem promovido esse tanto de leishmaniose que a gente tem visto aí nos últimos anos? A questão dessas doenças, Henrique, a leishmaniose principalmente é a ação humana no meio ambiente, né? A gente fala que para o controle de zoonoses a gente tem um tripé, que tem a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente. Então a gente tem que cuidar disso tudo de forma interligada, porque uma vai estar afetando a outra. A leishmaniose é muito comum em locais que eram mata, que era fazenda, aí desmata aquela região e instala um bairro naquele lugar. Então ali tem o vetor, né, que é o flebotomínio, né, que a gente fala mosquito, né, que faz a transmissão, e aí leva para aquele lugar uma população com seus animais de estimação, e às vezes esses animais já vêm doentes, e aí ali junta ali o vetor, as condições de urbanização, que aí envolve também a falta de cuidado, às vezes, da população com lixo, com esse excesso de matéria orgânica, com limpeza do quintal, né? Acho que tudo passa um pouco pela educação. Todo tema que a gente for tratar aqui um pouco vai passar pela educação. A educação com os cuidados com o animal, a educação com os cuidados com o ambiente, né? E às vezes a falta de cuidado, porque aí não está monitorando se aquele animal tem alguma doença, se ele não tem, se ele pode transmitir, porque infelizmente no caso da leishmaniose, o animal doente ele é uma fonte de infecção, né? Então se ele está doente ali e ninguém sabe, nesse meio tempo ele está servindo de fonte de infecção para a doença, porque o mosquito pica esse animal e depois se ele picar outros animais e outros seres humanos, ele vai estar disseminando a doença. Agora, hoje em dia, como que é o combate à leishmaniose? Porque até pouco tempo atrás se falava muito na vacina, mas parece que a vacina caiu por terra, parece que ela não é realmente efetiva, então não está sendo mais nada nos animais. Então hoje, como que eu previno o meu cachorro ou o meu gato, não sei se gato pode ter leishmaniose, mas como que eu previno o meu animal doméstico da leishmaniose? A leishmaniose, até um tempo atrás, a recomendação do Ministério da Saúde era a eutanásia de todos os animais doentes. Hoje, felizmente, a gente tem o tratamento. Então, se a pessoa tiver condições e tiver responsabilidade para fazer esse tratamento, ela pode fazer o tratamento desse animal. Infelizmente, o que a gente vê é que as pessoas não querem ter trabalho, não tem aquele compromisso. Às vezes a questão não é nem só financeira, porque é uma medicação cara. É uma medicação que esse animal tem que tomar pelo resto da vida. Então demanda trabalho, demanda compromisso, né? De você
continuar medicando aquele animal todos os dias e muitas vezes as pessoas não querem ter. Elas não querem, elas usam o termo, vamos falar um termo meio forte, né? Eu não quero que mate meu animal, mas ela também não quer cuidar. Ela não quer ter responsabilidade, não. Né? Então ela deixa aquele animal ali sem tratamento, sem nenhum tipo de prevenção, e aí quando ele está péssimo, aí ela sim liga para a zoonose e quer entregar o animal para a eutanásia. E aí ele já chega num nível de sofrimento terrível. Nesse tempo que ele ficou por ali, ele pode ter contaminado vários outros animais, né? E está colaborando com a disseminação da doença. E aí entra na parte de responsabilidade, né? Da guarda responsável, que é uma coisa que vai interferir em todos esses assuntos. Para prevenir hoje, a gente fala da questão da limpeza, né, do ambiente ali onde esse animal está. Muitas vezes é sítio, né, é muito difícil fazer esse controle. A gente tem as coleiras repelentes também, que são uma estratégia interessante. Tem trabalhos mostrando que os animais, se eles estiverem encoleirados, eles vão reduzir o risco de contaminação, né, pela doença. E os animais que estão positivos, se a pessoa for realmente fazer o tratamento vai ser uma estratégia de controle. Agora, se a pessoa não for fazer nada a respeito e simplesmente for deixar o animal doente ali até ele ficar numa condição clínica péssima, ou morrer, né, em sofrimento, em decorrência da doença, ou depois ser eutanasiado, ele está atrapalhando esse controle. Então, se a pessoa não for tratar, aí, infelizmente, ainda a recomendação é a eutanásia. Agora, vale ressaltar que outra zoonose também bem frequente, que tem campanha do governo federal, campanha do governo estadual também, é em relação à raiva animal, né? E a raiva a gente vê que se ela passa para o ser humano, dá uns efeitos colaterais muito fortes que pode levar até a óbito, né? Então, hoje, como que é feito o combate à raiva aqui no nosso município? A raiva, diferente da leishmaniose, as características da doença são diferentes, então ela é muito mais preocupante em relação a pessoa se contaminar, porque uma vez que a pessoa se contaminou, ela vai a óbito. Acho que tem um relato de caso da pessoa que sobreviveu, mas cheio de sequelas. Então, em relação à letalidade, ela é muito mais grave, né? Então, ela é muito mais preocupante. Mas, pelo lado positivo, é uma doença que a vacina, ela funciona muito bem, ela funcionou muito bem. Tanto, eu estou com 25 anos de formada, eu nunca vi um animal, um cão ou gato com raiva. Mas o vírus está em circulação no nosso ambiente. A gente vê raiva, casos de raiva em bovinos e em equinos, então a gente tem essa circulação do vírus. De vez em quando a gente tem notícia que morreu um cavalo, morreu uma vaca numa fazenda. Há uns 3 anos atrás a gente teve uma fazenda aqui, Itaúna, que morreram vários animais. Então, assim, se o vírus está em circulação e o principal transmissor do vírus é o morcego, então tem o risco dos nossos animais domésticos se contaminarem. O controle da raiva foi feito no Brasil há muitos anos atrás, graças à vacinação, porque é uma vacina que ela é barata, é uma vacina que ela é muito efetiva. Então, o animal estando vacinado, dificilmente ele vai contrair a doença, mesmo se ele tiver contato com o vírus. No caso, os cães e os gatos são os animais que têm mais proximidade com o ser humano. Então, às vezes, o gato saiu para caçar e pegou um morcego que estava contaminado. E depois ele vem para casa, ele contrai a doença, aí ele começa com aquele comportamento diferente, esquisito, e aí a pessoa vai para tentar tratar ou colocar um remédio na boca ou tentar ajudar aquele animal, ele acaba mordendo, arranhando a pessoa e transmite para o ser humano. A mesma coisa o cachorro. Se ele tiver contato com o vírus, é um animal que está muito próximo da gente. E ele assume esse comportamento mais agressivo. Então, antigamente tinha isso. Hoje a gente, graças a Deus, já não vê mais, né? Casos de raiva humana. Acho que o último que teve foi uma pessoa da zona rural que teve contato com o morcego e não quis procurar ajuda.
Vale lembrar que são morcegos hematófagos, né? Ou seja, que ali consomem sangue, ou aqueles também que frutíferos também podem transmitir. Como que é? O morcego pode transmitir. Então, o morcego, ele adoece. Ele não é que ele é portador do vírus e tem a vida dele normalmente. O morcego que transmite é o morcego que se contaminou com o vírus. Independentemente do que ele consome. Independente do que ele consome. Então, o morcego frugívoro, ele pode adoecer e às vezes a pessoa vê o morcego ali caído no chão, ela vai para tentar pegar esse morcego e ele pode morder. Porque ele não é hematófago, mas ele pode morder para se defender. E aí pode ser contaminado. A orientação para a população é que se a pessoa vê algum morcego em um comportamento estranho, né, se ele está voando de dia ou se ele está caindo no chão, para não tentar pegar, não colocar a mão, né, se for usar algum equipamento, para não ter o contato direto com esse morcego, porque ele pode contaminar. Esses casos de morcegos em situações diferentes, né, em comportamentos anormais, a orientação para a população é para entrar em contato com a zoonose, que a gente recolhe esses morcegos e a gente manda para Belo Horizonte, para o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles fazem o exame para ver se esse morcego está contaminado com o vírus da raiva. Se ele estiver contaminado, aí a gente tem que fazer um raio de vacinação, tem que ver os locais onde aquele morcego pode ter contato, se ele teve contato com animais, né? Por exemplo, às vezes o morcego cai na casa e o cachorro morde. Então a gente manda para fazer exame, para fazer esse monitoramento. E aí, caso ele esteja contaminado, a gente tem todo um programa de ação para tentar cercar a disseminação desse vírus. Agora, vale lembrar que daí a importância da população participar nas campanhas de vacinação, né? Porque a gente vê também que, às vezes, a prefeitura faz a campanha de vacinação, isso, claro, a nível Brasil, né? Todas as prefeituras fazem, quando há campanha de vacinação antirrábica, e muitas das vezes a pessoa, por preguiça, ou às vezes não leva, por algum motivo, não leva o cachorro para ser vacinado gratuitamente. Então, isso também é um grande prejuízo para a área de zoonose. Sim, é muito importante a população lembrar que a doença só foi controlada graças à vacinação. E a gente tem vivido uma época, né, de descrédito em relação à doença. Porque essa geração de agora, eu nunca vi um animal, um cão ou gato com raiva. Então, as pessoas têm aquela tendência de pensar que não vai acontecer, né? Não vai voltar, né? E não leva o animal à vacinação gratuita. Às vezes surgem boatos também que a vacina da prefeitura não é boa, que se você vacinar o seu cachorro ele vai morrer. E é justamente o contrário, né? É para proteger. Aqui em Itaúna a gente tem um problema muito grande, que às vezes a pessoa não quer levar o animal até no posto para vacinação. Ela quer ir no posto e pegar a vacina e levar para casa para ela mesma vacinar. Isso não é permitido, porque a pessoa não tem um treinamento para aplicar. As vacinas ficam, né, numa temperatura que vai garantir o funcionamento dela. Então, às vezes, a pessoa sai dali, a vacina vai sair da temperatura, ele vai aplicar uma vacina que não vai ser eficaz e a gente pensa que o animal está protegido e, na verdade, ele não está. Tá, mas não é porque a pessoa também não acredita na campanha de vacinação que ela também não possa levar o próprio bicho num veterinário, então, particular, se ela preferir, e vacinar contra a raiva, o que não pode deixar o bicho desprotegido, né? O que a gente orienta é isso. Se você não quer levar na campanha da prefeitura, leve no seu veterinário de confiança e faça a vacinação. É uma vacina muito importante para proteger tanto o animal quanto os seres humanos que têm contato com ele. Ok, Virgínia, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669 1755.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre as principais demandas dos animais aqui em Itaúna. Bom, Virgínia, a gente vai falar agora e explicar para a população o que é maus tratos, né? Porque a gente vê hoje muitos ativistas, muitas ONGs, às vezes apontando o dedo, fazendo vídeos, e na maioria desses vídeos a gente vê pessoas assim totalmente surpreendidas, tipo, eu não sabia que isso era maus tratos, né? Porque hoje que se fala em relação ao bem-estar animal, mas isso é muito recente, né? Uns 20 anos atrás não se falava com tanta ênfase nisso. Então é comum haver pessoas mesmo que não têm essa noção de hoje em dia de como que seja. Então, na verdade, hoje o que é considerado maus tratos aos animais? Esse tema de maus tratos, Henrique, é muito delicado, né? Porque, como você disse, às vezes a pessoa não tem aquela noção. E às vezes há um exagero também, né? Às vezes a gente já recebeu denúncia da pessoa falando assim, a pessoa sai e deixa o animal sozinho em casa. Então a gente, para ter um animal, eu vou ter que ter uma babá para ficar cuidando dele. Então tem que ter esse bom senso, né? Para a gente poder avaliar. E a questão da intenção. Né? Então, assim, lógico que às vezes o animal está em situação de maus tratos, mesmo que a pessoa não tenha intenção, mas o maus tratos hoje é tipificado como crime, e é um crime inafiançável. Então é muito complicado, às vezes, a gente chegar e acusar aquela pessoa, ela vai responder o processo, talvez ela vai ser presa. Então é muito importante a gente ir com cautela e avaliar, cada caso é um caso, né? Para a gente tomar as atitudes necessárias e para o animal também não ficar vivendo naquela condição que não é boa para ele. Né? A gente tem, para maus tratos, a gente tem uma forma de avaliar que são as 5 liberdades do animal, né? Dele viver livre de dor, livre de fome, livre de sede, livre de medo e com a liberdade de expressar seu próprio comportamento. Então, às vezes, aquele cachorrinho que a pessoa leva para passear no shopping, no carrinho, talvez ele está livre, que leva para pintar as unhas. Às vezes, ele não era aquilo que ele queria, às vezes ele nem queria estar ali, né? Ele preferia estar em casa ou estar num lugar com espaço. Estranho, né? Então, tem essa diferença aí, não é porque ele está naquela situação, ele às vezes está sendo criado como um ser humano, mas ele precisa expressar o comportamento dele, né? Se ele gosta de correr, gosta de andar, ele também não pode ficar preso num cubículo. Mas é muito recente, como você mesmo falou, então as pessoas ainda estão assimilando isso. E muitas vezes a abordagem nossa é mais num sentido educativo, né? O animal está na corrente, mas a pessoa, ela viveu a vida inteira e todos os animais que ela teve na vida dela foram criados na corrente. Então, às vezes, ela nem parou para pensar que aquilo ali não era legal para o animal, né? Já teve caso da gente chegar, o animal está maltratado na rua, aí a gente perguntar para a pessoa, esse cachorro é seu? Então, se ele achasse que o animal estava maltratado, ele não ia falar que o animal era dele, ele falou, não sei de quem é, né? Ele ia se esquivar da culpa, né? E às vezes, infelizmente, na população de baixa renda, que normalmente são os que mais têm animais, aí a gente observa assim, que a própria pessoa ela não tem o autocuidado, ela não tem aquele cuidado com ela mesma. Então, às vezes ela não tem um carinho com o animal, mas às vezes é uma pessoa que nunca recebeu um carinho também, então ela acha que é isso aí, que
que a vida dela é assim. A gente recebeu denúncia recente, porque os cachorros estão vivendo dentro de um barracão, presos, eles saem para trabalhar, eles ficam lá presos. Eu não sei se tem água, se tem comida, mas eles estão ficando presos lá o dia inteiro. E aí é o lugar que a pessoa mora. Então, a pessoa está naquela mesma condição. Então, às vezes, o caminho, a abordagem mais fácil é a gente chegar e conversar, explicar aqui. Mas aqui não está legal para eles. Vamos ver se a gente consegue, se a gente conseguir melhorar as condições. Então, você está com muitos animais aí, será que você não queria doar e a gente pode te ajudar a conseguir adoção? Para tentar tirar os animais daquela situação, que não é boa, não é uma condição de bem-estar, mas também ter esse cuidado em relação a o que está por trás daquilo. Então, para a gente considerar maus tratos mesmo, a gente tem que ver que a pessoa realmente está vendo que a situação não está boa e não se importa com aquilo, ou tem a intenção do ato de crueldade, aí sim, aí é caso de polícia mesmo. A gente recebe muita demanda lá, mas a gente pede para as pessoas entrarem em contato com a polícia. Por quê? É crime. Então, quem lida com crime é a polícia. A zoonose vai lidar com a parte das doenças, principalmente, e a gente acaba estendendo para essa região aí do bem-estar, e do cuidado, mas a gente precisa da polícia estar envolvida. Agora, Virgínia, você trouxe um dado também importante, que é esse atendimento mais individualizado, porque, claro, cada pessoa tem a sua bagagem de vida, A gente não sabe o que o outro passou ao longo da vida, a gente não sabe como que foram as condições prévias para aquela pessoa antes dela receber aquele animal. E eu trouxe aqui alguns dados, gente, que demonstram também que esses índices, que têm aumentado aí de abandono, mas sobretudo também de maus tratos aos animais, têm subido no Brasil inteiro. Olha só, de acordo com o Instituto Pet Brasil, o país tem quase 185 animais abandonados ou resgatados após maus tratos e que estão sob tutela de organizações não governamentais, que são as ONGs, ou de grupo de protetores, sendo 96% de cães, o que equivale a 177.562, para ser mais exato, e 4% de gatos, com 7.398 indivíduos. Então, Virgínia, como que você vê também esses dados a nível Brasil em relação a esses maus tratos, Por que se maltrata tanto o animal no nosso país? É cultural mesmo, as pessoas ainda não estão preparadas para entender a questão da ciência, que ele tem sentimento, que ele sente dor, que ele sente frio, que ele se sente angustiado, que ele pode estar triste, então é a falta da consciência. E tem uma questão que está muito envolvida, tem trabalhos científicos que falam da teoria do elo. Os animais sob maus tratos, eles podem ser utilizados como sentinelas para identificar situações de maus tratos na família. Então, às vezes, é uma família que tem caso de agressão física, que tem caso de abuso, e aí é aquela mesma relação, por exemplo, o abuso. É uma pessoa que se sente superior e o outro está subjugado a ele. E o animal tem isso, Então, é um outro caso que é muito preocupante, acaba se voltando para maus tratos, que a gente tem muitos casos, são a questão dos acumuladores de animais. Então, tem aquelas pessoas, que, às vezes até organizações, a Sociedade Protetora dos Animais em Belo Horizonte, há uns anos atrás, ela foi acusada de maus tratos. Porque as pessoas começavam a abandonar animais ali, e as pessoas fazem isso com protetores independentes também, que são acumuladores, e a pessoa, por compaixão, eu não tenho coragem, eu vou acolher, e vai acolhendo, e aí chegam na condição que não tem mais espaço, eles começam a disputar por alimentação, por território, às vezes não consegue fazer o devido cuidado, que tem que ter, porque vai chegando um ponto que são tantos animais que a pessoa não consegue mais limpar, não consegue fornecer assistência veterinária, medicamento, alimentação adequada, e acaba virando maus tratos. Mas se a gente for olhar no fundo da questão, às vezes a intenção da pessoa era salvar. Ela não deu conta de lidar com aquilo, E às vezes não dá conta de se desapegar desses animais. A gente tem os casos de acumulação que é por compaixão,
tem os casos de acumulação, às vezes por exploração econômica desses animais. Então, assim, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Agora, e tem um dado também que chama a nossa atenção, porque assim, ao longo do ano são fases, né? E a gente tem duas épocas principais, né? Que é o fim e o início de ano e também o meio do ano, que são os meses em que todo mundo sai de férias, vai viajar com os filhos, vai deixar a casa sozinha e muitas das vezes não tem com quem deixar os animais, acaba soltando o bicho para a rua porque não tinha ninguém para cuidar ou então não queria ter essa responsabilidade de pagar alguém para poder alimentar ou então trocar a água daquele animal e limpar o ambiente durante o período de férias. Então isso também vocês têm percebido que tem acontecido? Infelizmente. E tem pessoas que acionam a zoonose e já falam, não, eu queria que vocês buscassem o meu cachorro porque eu vou viajar e não tem ninguém para cuidar. Né? Então, assim, e ela sabe que na cabeça delas, né, infelizmente não é mais assim, mas na cabeça delas a zoonose é buscar para fazer eutanásia. Para sacrificar, né? E não para ser um hotel. E ela não pensa, né? Ah, não vou fazer isso, né? Acho que a gente ainda precisa de muito tempo, de muita educação nesse sentido para ter. Já evoluímos muito, mas ainda falta, temos muito para caminhar ainda nesse sentido. Bom, apesar de evoluirmos muito, o que está faltando então para que as pessoas realmente se conscientizem e tomem, como se diz, tenência em relação a isso? Falar, né? A gente fala, faz as campanhas, faz a campanha de educação ambiental. Infelizmente tem pessoas que não aprendem, então falta também uma forma de punir, né, os casos mais efetiva, né? Mais efetiva. Itaúna, a gente já tem uma legislação para isso, mas ela ainda não foi implementada. É o meu sonho, é o dia que resolverem colocar microchip em todos os animais. Né? Da mesma forma que você tem que ter o registro das pessoas, que esses animais sejam registrados. E a gente tem como fazer isso, porque a gente tem o PSF que está dentro da casa das pessoas. Então, se a pessoa tem animal, ele tem que estar microchipado. Então, na mesma visita que o PSF às vezes for fazer ali, para ver como que a família está, quantos animais tem? Está aqui na ficha, que está todo mundo registrado? Ok. Não está não, então tem que registrar. Né? Apareceu um novo, a gente conseguir fazer esse controle. Então, a partir do momento que todos os animais forem microchipados, se amanhã, se eu pegar um animal na rua, eu sei quem que abandonou. Então, na hora que as pessoas começarem a ser responsabilizadas, né, eu acho que aí talvez melhore um pouco isso, que hoje as pessoas não têm consequência, né? Elas soltam e pronto. Tem muito abandono na zona rural, os distritos aqui, os casos de zona rural, muito animal que aparece. A pessoa vai e abandona na zona rural. E muito abandono também onde tem os protetores. E assim, a maioria, grandes protetores, muitos protetores, às vezes se tornam acumuladores. A gente tem pessoas também que já têm um problema mental, uma deficiência cognitiva ou psiquiátrica, e são acumuladores. Então, as pessoas têm uma ninhada ou tem um cachorrinho que ela não quer mais, ela solta ali perto da casa daquela pessoa. Eu acho que isso meio que alivia a consciência dela. Eu deixei com alguém, né? Mas eu deixei ali as pessoas vão cuidar. Né? Pontos de alimentação também, a gente tem a questão dos cães comunitários, né? E hoje tem muitas pessoas que cuidam. Então, os lugares que tem pontos de alimentação, que tem às vezes algum protetor que alimenta ali, tem muito abandono, porque as pessoas não vou soltar ali, que ele tem um pessoal ali que cuida deles. Ou seja, né, terceiriza uma responsabilidade. Empurra a responsabilidade para o outro. Ou quer terceirizar para o município, ou quer terceirizar para o protetor, ou para a ONG, ou põe na porta da casa de um acumulador. Tá certo, então, Virgínia, a gente vai agora para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho tem a parte final do nosso programa. Até já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa.
Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre as principais demandas dos animais aqui em Itaúna. Bom, Virgínia, a gente vai falar agora em relação às denúncias de maus tratos, né? Você disse aí que por se tratar de um crime de maus tratos, geralmente se chama a polícia para isso. Mas quando então eu devo acionar a divisão de zoonoses aqui de Itaúna? Quando se aciona a divisão de zoonoses, a gente pede para a denúncia ser feita diretamente na polícia. A polícia, entendendo a necessidade, eles entram em contato para pedir um acompanhamento, porque eles não têm o conhecimento técnico para avaliar aquela situação e ver se realmente é um caso de retirada desses animais do local, ou se é um caso só de orientação, se a gente pode tipificar aquilo ali realmente como maus tratos. Então, normalmente eu preciso fazer um relatório técnico, né, relatando as condições daquele animal, para poder amparar legalmente. Não é fácil, Henrique, porque muitas vezes, às vezes a pessoa saiu e os cachorros estão dentro da casa, a gente não pode invadir. Nem a polícia pode invadir, né? Ela pode abrir aquela residência e entrar. A gente pode ser acusado, aí a gente vai estar cometendo crime. A gente pode ser acusado de invasão de domicílio. E não se combate um cometendo o outro, né? Cometendo o outro. A gente tem que agir com muita cautela. É muito difícil, às vezes, que você quer tirar o animal daquela situação, né? Nossa, mas vai deixar ele aí, mas a gente não pode atropelar as coisas. Então, a gente pede para que as denúncias sejam feitas na polícia ou no Ministério Público, né? Já teve caso da polícia aí, a casa fechada, aí a própria polícia relatou também para o Ministério Público que aí, se o promotor autorizasse e expedisse um mandado, a gente poderia resgatar os animais daquela situação. Bom, Virgínia, e a gente sabe também, né, que aqui na cidade temos muitos protetores de animais, né, como você disse aí, alguns ativistas na causa ambiental. Como que é a relação com esse pessoal? Vocês dão algum tipo de suporte, de apoio também nesse serviço voluntário, que muitas das vezes também não é valorizado pela população, ou seja, eu deixo o meu bicho lá, eles que, como diz, eles que se explodam e resolvam por lá, né? Eles também, o pessoal da proteção animal sofre muito com isso, né? Porque eles têm aquela ânsia de querer salvar todos e as pessoas querem jogar a responsabilidade para eles. Eu não quero cachorro, então vou ligar para a ONG pegar meu cachorro. E acho que eles têm que resolver tudo. Na verdade, eles estão fazendo a parte deles como cidadão, mas não é uma obrigação legal deles, né? A pessoa, se ela quiser, ela faz, se ela não quiser, ela não faz. E as pessoas que não querem fazer, acham que eles são obrigados a fazer o que elas querem, né? Sem reclamar e sem... Né? Eu não quero fazer, eu ligo para o outro fazer. É a questão que a gente falou da terceirização do problema.
Hoje a gente tem uma relação muito boa com vários protetores. Eu falo que nem o poder público vai conseguir resolver isso sozinho e nem a população também vai resolver isso sozinho. Mas se a gente unir as forças, né, cada um faz um pouquinho, eles nos ajudam muito. Essa questão de animais no cio, que eles estão sempre de olho e entram em contato. Na prefeitura a gente não tem certos procedimentos, às vezes, que precisa ser feito, né? Então, às vezes, precisa de um procedimento mais delicado. A gente consegue parceria com protetores, com a ONG, para levar para alguma clínica, para ele ter aquele cuidado mais especializado, às vezes, que necessite. E a gente tenta ajudar no máximo, a questão de transporte, de conseguir pegar o máximo de animais de rua e fazer castração, ou animais que às vezes eles resgataram, aí a gente está aberto lá para receber na zoonose também, para já dar o encaminhamento, fazer exame, fazer a castração, para depois esse animal voltar para o... Então, assim, é muito, muito importante a parceria, porque é um problema muito complexo. Então, assim, nenhum consegue resolver sem o outro. E é crônico, né? Crônico, não acaba, não acaba. Não sei se os meus netos vão ver a gente ter uma diminuição dessas questões de abandono, de animais de rua. Mas eu acho que ainda na minha geração a gente ainda não vai ver esse problema solucionado, não. Agora, o que a gente está fazendo aqui no nosso programa hoje é conscientizar a população. E muitas das vezes a gente está vivendo hoje num mundo altamente tecnológico, altamente informatizado, mas muita gente não sabe nem como que são, né, as leis aí que protegem os animais, sobretudo o que são maus tratos dos animais. Daí a importância de sempre haver essas campanhas e sempre haver também conscientização, como que a gente está fazendo aqui, para que o público possa entender e possa contribuir ao invés de atrapalhar, né, Virgínia? Sim, infelizmente tem pessoas que acabam atrapalhando o serviço, divulgando. A gente está vivendo também uma era de informações falsas, né? Às vezes as pessoas pensam, não vou ligar para os zoonoses, porque senão eles vão vir aqui, vão matar o animal. E não é isso, né? A gente faz o controle das doenças, se for alguma coisa que tem recurso, vai ser feito, esse animal vai ser castrado. A abordagem, às vezes, até com esses acumuladores é complicado, que eles têm medo da gente levar o animal e não devolver mais. Então, mas devagarzinho a gente vai caminhando, as pessoas que vão conhecendo o serviço vão mudando, né, a visão e vão percebendo que é para o bem, né, do animal. Às vezes até uma eutanásia, que é uma coisa assim difícil, né, da gente às vezes aceitar, ela vai ser para o bem daquele animal, porque assim, quais opções a gente tem? Eu posso fazer a eutanásia dele, dar para ele uma morte digna, sem sofrimento, ou eu posso deixar ele aí na rua doente, definhando e ficando cada vez pior e sem nenhum tipo de medicação, né? Então é muito importante, a gente até agradece muito o espaço, né? Porque é muito importante essa divulgação para as pessoas conhecerem e ver que realmente o trabalho é feito de forma séria e para o bem dos animais e dos seres humanos. Agora, como que hoje a divisão aí de zoonoses ela atua aqui na cidade? Geralmente as pessoas têm um fácil acesso a vocês ou tem que passar primeiro pela vigilância epidemiológica? Como é que funciona? Não, a gente recebe todo tipo de demanda por telefone, presencial, via ouvidoria. E a gente faz o possível para atender isso o mais rapidamente possível. No caso da leishmaniose, a gente faz os exames, né, dos animais de rua, faz os exames em domicílio. Em domicílio, às vezes, é mais difícil de ir, porque a gente tem uma demanda grande e não tem equipe suficiente para ir em muitas casas, mas a gente está aberto lá de 7 às 3 da tarde, todos os dias, para fazer o exame lá na hora. Então, levando o animal lá na zoonose, a gente faz o exame de leishmaniose. A gente tem a campanha de vacinação antirrábica que está chegando aí também, que a gente faz na zona rural, é feito casa a casa, vai em todos os locais para poder fazer essa vacinação, porque é mais difícil o acesso para vacinação. E depois a gente faz o dia D da vacinação nos postos de saúde. No caso dos morcegos, né, que eu falei sobre a questão do morcego, para monitorar se aquele animal está contaminado ou não,
Se a pessoa observou algum morcego em situação estranha, a gente vai lá, recolhe aquele animal, manda para análise para ver se ele está contaminado, se está representando algum risco. No caso da esporotricose, os gatos apresentam feridas e às vezes as pessoas nem entendem que aquelas feridas são causadas por uma doença, né? Acha que é um cachorro que machucou ou alguém que jogou alguma coisa no animal. Então a gente recolhe esses animais. A esporotricose, infelizmente, a gente não consegue fazer o tratamento, mas no caso dos animais que tem tutor ou que tem um responsável, ou que algum protetor queira fazer o tratamento, a gente dá todo o suporte para o tratamento, faz o acompanhamento desse animal, faz a receita adequada para ver se está sendo efetivo o tratamento, né? Passa todas as orientações para os cuidados com a doença. E no caso dos animais de rua, para o controle populacional, a gente faz esse trabalho da castração, né? Recolhe, se estiver doente, infelizmente, se não tiver alguém que queira se responsabilizar e tratar o animal, o destino dele vai ser a eutanásia, mas como eu disse, às vezes a eutanásia não é o pior que pode acontecer para esse animal, que a gente deixa ele na rua doente, vulnerável, vai ser muito pior para ele, e se ele estiver saudável, ele é castrado e devolvido no local. Essa questão da devolução é muito importante também, porque existe uma capacidade de suporte no meio. Então, se a gente só tira, vão aparecer outros, porque vai ter alimento suficiente, vai ter espaço suficiente. Então, quando ele é devolvido naquele local, a gente tem, por exemplo, cachorros na praça que tem anos que eles estão lá. Então, é o mesmo cachorro, então a gente já sabe que ele é castrado, que ele é vacinado, que ele não tem nenhum tipo de doença. Então, ele fica ali naquele território e a gente já sabe que aquele animal não está representando risco. Agora, quem tiver dúvidas ou quiser saber mais informações, como que pode acessar? Qual que é o horário de funcionamento, telefone? Conta pra gente. Para quem precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida em relação às zoonoses, nós funcionamos lá no Hospital Dr. Ovídio, né, na Policlínica, na parte de trás, lá nos fundos. Pode ir presencial, pode entrar em contato por telefone, o telefone de lá é o 3249-9824, pode ligar também da Secretaria de Saúde, que eles transferem para nós, e pode fazer as reclamações via ouvidoria também. O horário de funcionamento são nos dias, né, horário comercial, durante a semana, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 4. Quando é alguma demanda relacionada a levar animal, a gente pede para levar um pouco mais cedo. Mas então sempre é interessante telefonar antes, explicar a situação para a gente ver o melhor horário, ver a melhor forma de atender. Tá certo, então, Virgínia, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? Gostaria muito de agradecer, né, o espaço para essa divulgação, muito importante para nós. E gostaria de agradecer ao público e pedir para colaborarem, né, com o nosso serviço e colocar o nosso serviço sempre à disposição da população para retirar dúvidas, para atender as demandas, porque nós estamos lá para isso mesmo. Ok, então, Virgínia, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada a você, Henrique, obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!